Raquel, tenho 24 anos, sou irmã da Ana e da Joana. Foi bem difícil, que a gente veio da Bahia, por causa que minha mãe estava tendo uns problemas de saúde, e a gente veio morar pra cá, para poder construir a vida aqui e ela também ter um acompanhamento de saúde melhor aqui. A gente foi morar num bairro chamado Brandina, de aluguel, e era só um quarto pra gente, que a gente era em 4, mais a minha mãe e o progenitor. Começou a ter uma crise que ficou faltando comida e as coisas porque estava tendo crise e não estava tendo emprego. Então a gente começou a passar bastante fome nessa época. A gente não tinha dinheiro nem para comprar um gás. A gente fazia comida com carvão. A gente botava o carvão nos brócolis e fazia comida. Muita pessoa ajudava a gente com cesta básica, essas coisas. A gente comprou um barraco de madeira. A gente comprou um barraco de madeira para poder sair do aluguel. Barraco Brasília. Era só o barraco mesmo. Nem banheiro não tinha, porque não tinha água encanada e nem energia também. Então a gente tinha que buscar água numa bica, que é na mina, todos os dias. A gente tinha horários, juntava eu e mais alguns vizinhos também da invasão para poder ir buscar água. Para tomar banho, para beber, para tudo. Eu tive que parar de estudar, minha mãe levou uma carta para a escola pedindo que eles não tirassem a minha vaga por pelo menos 5 meses. Então durante esses 5 meses, uma amiga da minha mãe ia lá, tipo, levar comida, as coisas pra gente. Aí eu fiquei sem estudar porque eu tinha que levar ela pra creche e os outros 2 pra escola. Eu via as minhas amigas indo pra passeio pras coisas e eu não podia ir porque eu tinha que cuidar deles. E lá tinha muita invasão de água, então a gente se organizava para poder botar os pequenos na beliche, na parte de cima, para poder eles não ficarem doentes por conta da água. Quando chovia muito, invadia água dentro da minha casa. Eu lembro bastante que a gente tipo, acordava no meio da noite, molhado, e a gente tinha que pegar os menores e botar na parte da beliche em cima. E aí eu tinha que ajudar minha mãe a, tipo, ver se não tinha coisa nossa andando na água para ir embora, essas coisas. Eu tenho uns flashes que eu lembro que a gente tinha uma lona e cobria a beliche pra gente ficar embaixo da lona, porque também pingava lá dentro de casa. Então a gente ficava debaixo da lona ali. A gente tinha bastante medo, porque vinha bastante água, então eu não sabia realmente nem o que estava acontecendo. Agora eu entendo. Que eu sentia muito medo, porque ela chorava muito. Porque ela mamava e minha mãe teve que tirar ela do peito muito cedo. Aí ela ficava me perguntando onde estava a minha mãe. Aí eu mentia pra ela, dizia que minha mãe tinha ido viajar, que ela ia voltar e eu não contava pra ela que minha mãe tinha feito cirurgia, porque eu não sabia se ela ia voltar ou não. Ele era uma pessoa não muito boa, ele era uma pessoa muito ruim com a gente e com ela também, né? Eu vou falar, né, que é verdade. Mas eu lembro só que, tipo, meus irmãos ficavam bem tristes, né? Como eu era pequenininha, tipo, não via, eu só via meu pai só. Eu achava que, nossa, ele é meu pai, ele fazia, tipo, tudo certo. Via minha mãe triste também. E ela, tipo, só calada, ela não, nem conversar com a gente, ela conversava, entendeu? Só conversava, tipo, quando a gente ia dormir, sabe? Tipo, que negócio de mãe de não pedir pra dormir. Só isso. Às vezes nem isso, porque ele xingava ela e ela ia pro quarto quieta e ficava lá chorando sozinha. Sem contar a parte da risada, tinha às vezes que a gente assistia filme na sala e ele ficava no quarto, porque ele não gostava dessas reuniões de família que a gente tinha. Se a gente desse uma risada na sala, pronto. O dia ali pra ele tinha acabado porque a gente tinha que ficar sempre calado. Sem contar as ameaças também que ele sempre fazia com a gente. Era muito triste, né? Porque na rua a gente ia pra escola, na verdade a gente só ia pra escola e pra igreja, quando a gente podia ir pra igreja, porque ele deixava, né? Então na escola tinha bastante liberdade, porque chegava em casa tinha aquele peso, sabe? Porque não podia nem ficar no quarto, tinha que ficar na sala com os meus irmãos, porque se a gente ficasse no quarto, pronto, a gente não tava esperando ele chegar do trabalho. Então, tipo assim, ele queria que a gente recebesse bastante bem ele, mas ele também não deixava um lugar agradável pra todo mundo, entendeu? Era só ameaça, xingamento, e se a comida também não estivesse boa pra ele, pronto. Ele jogava as panelas no chão, gritava, fazia aquele auê. Então, quando ela se separou dele, ela estava recebendo o dinheiro dela e o dinheiro dela foi para ela, não era mais que ele pegava e gastava. Então, a gente passou um ano só comendo lanche e fazendo o que a gente queria. Se a gente queria ir pro cinema, a gente ia pro cinema. Se a gente queria comer pizza na hora do almoço, a gente comia pizza na hora do almoço. Se ela queria, eu quero essa roupa, eu quero comprar isso, comprar qualquer coisa, a gente ia lá e comprava.
A gente ficou um ano fazendo o que a gente queria, dormindo tarde, acordando tarde e se divertindo, que era coisa bem difícil de se fazer. Porque a gente tinha medo até de fazer barulho à noite, tipo, de ir no banheiro ou fazer qualquer tipo de barulho por qualquer coisa. Então, quando ele foi embora, a gente se sentiu que a gente podia assistir à tarde um filme, a gente podia comer qualquer coisa que a gente quisesse comer, entendeu? A gente não precisava ter regra para tudo, a gente fazia o que a gente queria fazer, ou o que a mãe queria fazer também. Ela também voltou a estudar, que ele não deixava ela estudar, minha mãe não sabia ler, agora tipo, ela está estudando, ela está aprendendo as coisinhas devagarzinho. Ela também se arrepende muito de tudo que aconteceu na nossa vida e ela não pôde ter se separado bem antes pra gente se sentir bem, entendeu? Mas foi bem libertador. Eu fiquei aliviada. Faz um sinalzinho com a mão. É assim, ó.